Olá, tudo bem com você? Eu sou o pastor e jornalista Michelson Borges. Mais uma vez tenho a alegria de, junto com você, abrir a palavra de Deus para entender um pouco mais do que Ele tem a nos dizer por meio do livro sagrado. Já estou aqui com a minha Bíblia, Apóstolos, espero que você também esteja com a sua aí. E como eu já disse em outras ocasiões, nos outros vídeos, é importante que você, se puder, pause o vídeo para conferir os textos que eu vou citando aqui, conferir em sua própria Bíblia, para ver se está tudo certinho ali como está registrado pelos autores inspirados. Já estudamos aqui no primeiro vídeo o tema A Bíblia Sagrada, como ela foi inspirada, como ela veio até nós, esse presente de Deus, essa carta de amor de Deus. Estudamos também o tema a divindade na Bíblia, como Deus se apresenta na Bíblia, o Deus triuno. Vimos ali que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, os três são coeternos, os três trabalham para o nosso bem, nos criaram e querem nos redimir. Estudamos no último vídeo, no último tema, a questão do grande conflito cósmico, como começou o mal neste universo e como esse conflito, essa batalha entre o bem e o mal se transportou para a Terra quando Lúcifer envolveu Adão e Eva nessa rebelião. E vimos também que Deus tem seus anjos poderosos que estão nos guardando quando nós solicitamos a proteção deles. E hoje o tema será salvos de quê e para quê? Ouvimos tanto falar que os seres humanos estão perdidos, que precisam de redenção, mas como entender esse tema de acordo com a Bíblia? E mais importante do que entender, como ser salvos dessa situação em que nos metemos, dessa história de pecado em que o mundo está envolvido. Então começamos aqui com os textos de Romanos capítulo 3, verso 23, e Romanos capítulo 6, versos 23, capítulo 5, verso 12, respondendo as seguintes perguntas: quantas pessoas são pecadoras e qual o salário do pecado? Eu leio aqui então Romanos capítulo 3, 23. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. A Bíblia é muito clara e taxativa em dizer que não há ser humano que não tenha cometido pecado. Na verdade, o único ser humano que também era divino, Jesus Cristo, o único ser humano que não cometeu pecado foi justamente Jesus Cristo. Todos os demais, nascidos de mulher aqui neste mundo, nascem em pecado, cometem pecados. E Romanos 6, 23 diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja Deus por isso, porque por ser pecadores nós merecemos a morte, mas o dom gratuito de Deus em Cristo Jesus é a vida eterna. Se nós aceitarmos esse resgate que Cristo fez em nosso favor, se nós aceitarmos Jesus, que é a vida, Ele é o caminho, a verdade e a vida, Ele que é a vida, Ele nos oferece então a salvação e acredita em nossa conta os seus méritos, como veremos daqui a pouco. Romanos 5,12 diz: da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, no caso Adão, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Portanto, repito, a Bíblia é muito clara em afirmar que somos pecadores e que precisamos de uma ajuda externa para resolver esse problema. Por causa do pecado, o ser humano se tornou mortal. Como todos são pecadores e já nascem com uma natureza pecaminosa, uma herança da condição de Adão e Eva, logo, todos os seres humanos são mortais e carentes de salvação. Eu quero lembrar você que eu vou deixar sempre aqui na descrição do vídeo os textos que eu estou lendo para você, os comentários desse estudo que eu preparei com carinho para você, estarão todos aqui no link da descrição do vídeo, para que você possa depois conferir tudo em sua Bíblia, ou mesmo se quiser enviar esse material escrito para alguém, fique à vontade. Como Deus resolveu o nosso problema? Eu vou ler agora para você Romanos capítulo 5, verso 8 e Isaías capítulo 53, verso 6, que dizem: Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Que texto bonito, não? E Isaías capítulo 53, todo o capítulo 53 é muito bonito, fala do servo sofredor, daquele que como ovelha muda foi levado ao matadouro por nós, Jesus Cristo. O verso 6 diz: todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Iniquidade é pecado. Portanto, veja, nós merecíamos morrer por ser pecadores. Jesus não merecia morrer porque nunca pecou, mas ele morreu em nosso lugar para que possamos viver
Isso é substituição. Ele recebeu a coroa de espinhos que não lhe pertencia para que nos concedesse a coroa da vida, a coroa de ouro a que não tínhamos direito. Essa foi a troca que Jesus fez conosco. Ele assume o nosso pecado, ele se faz pecado por nós, a fim de que nós pudéssemos ter então a garantia da salvação e a purificação dos nossos pecados. Agora, será que podemos pagar pela salvação? Embora a resposta seja bastante óbvia, né? Temos que verificar na Bíblia o que o apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 2, verso 8. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. A Bíblia é muito clara em afirmar que a salvação é um dom imerecido, concedido por nosso Deus. Nossa salvação foi comprada a um preço infinito. O sangue do Filho de Deus, o Criador do universo, o resgate pela quebra da lei de Deus foi pago com a vida de Jesus. O salário do pecado foi assumido por ele. Quando o ser humano pensa que pode fazer algo para conquistar a vida eterna, está, na verdade, minimizando o sacrifício do Salvador. Num primeiro momento, tudo o que temos que fazer é aceitar o que ele fez por nós. Teologicamente falando, isso se chama justificação. O ato de Deus tornar justo o pecador arrependido que confessa seus pecados. Agora vamos ler Lucas capítulo 19, verso 9, um texto muito interessante que conta a história da conversão do cobrador de impostos Zaqueu, um homem que era corrupto, um homem que era pecador, um homem que fazia coisas erradas e, no entanto, um dia se encontrou com Jesus e Jesus manifestou o desejo de ir até a casa dele, de estar com ele e cear com ele. Veja, quando esse texto diz que Jesus foi até a casa de Zaqueu, é dito que naquele dia quem entrou ali foi a salvação. Então, Jesus é sinônimo de salvação. E quando Jesus entra na vida de alguém, como aconteceu com Zaqueu, há uma transformação. Zaqueu se sentiu impelido a corrigir aquilo que pudesse ser corrigido, a reparar seus erros e pecados. Isso é santificação, isso é mudança de vida. Há uma frase que vem sendo usada de forma muito equivocada por aí, que diz que Deus nos aceita como nós somos. Na verdade, não. Deus nos recebe como somos e como estamos para nos transformar naquilo que Ele quer que sejamos. Ou seja, aquilo que vai nos trazer mais felicidade, uma vida alinhada com a vontade de Deus. Portanto, você pode ir a Deus exatamente como você está agora. Não importa o que você cometeu de pecados no passado, não importa o quão tortuosa tem sido sua vida. Você vai ser recebido por Deus como você está, para que Deus possa transformar você da forma como Ele quer que você seja. Aconteceu com Zaqueu exatamente isso. Quando Jesus entrou na vida dele, é dito no texto que a salvação entrou naquela casa. Quando a salvação entrou na vida de Zaqueu, quando ele foi justificado por Cristo, ele se sentiu motivado pelo mesmo Cristo a mudar de vida, a manifestar externamente a mudança que havia acontecido no coração, interiormente. Se a salvação é Jesus e Jesus é uma pessoa, o que devemos fazer então para ser salvos? João capítulo 15, versos 4 e 5, um texto muito precioso que diz: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Nesse capítulo aqui de João capítulo 15, nós encontramos várias vezes a palavra permanecer. Por quê? Porque tão importante quanto ir a Jesus é permanecer nele. Uma outra frase equivocada que se diz por aí é: uma vez salvo, salvo para sempre. Isso é errado. Na verdade, precisamos manter essa relação de amizade com Jesus, de comunhão com Jesus, para que permaneçamos salvos. É mais ou menos como se alguém estivesse se afogando no meio do mar e de repente passasse perto dele um tronco ou uma prancha, ele se agarrasse àquele tronco, àquela prancha, e então, se considerando já salvo, ele largasse a prancha. Obviamente que ele vai voltar a afundar e poderá até morrer. Jesus é a nossa tábua de salvação. Não basta que nós a agarremos uma vez, depois a soltemos. Nós precisamos estar todo o tempo agarrados a Jesus, conectados com Jesus. E, na verdade, nesse capítulo 15, Jesus se compara a uma árvore mesmo, a uma videira. E ele diz que precisamos, como ramos, estar conectados a essa videira. O ramo só pode produzir frutos e permanecer vivo se receber da videira
a seiva vital. Da mesma forma, nós só poderemos produzir frutos de justiça, boas obras, praticar os mandamentos de Deus, se estivermos conectados em Cristo, recebendo essa seiva vital que vem dele. Não se esqueça disso. Nossa salvação, nossa vida cristã, tudo o que fazemos, tudo o que somos, depende de estarmos ligados à videira. Depende de termos essa comunhão íntima com Jesus, como o ramo que depende da árvore para ter vida em si, para poder então produzir bons frutos. Na verdade, a preocupação do cristão não é em produzir frutos, é em estar conectado com a videira. Note que, ilustrando isso, uma macieira, vamos usar aqui uma outra árvore, uma macieira não produz maçãs para provar que é macieira. Ela produz maçãs porque é macieira. Da mesma forma, um cristão não produz boas obras, não guarda os mandamentos de Deus para provar que é um cristão. Ele faz essas coisas porque já é cristão. É natural daquele que está ligado a Cristo produzir boas obras. Além de Cristo, há algum outro em quem poderíamos encontrar salvação? Mais uma resposta óbvia, né? Mas é importante que nós leiamos Atos capítulo 4, verso 12, João 14, verso 14, 1 Timóteo 2, versos 5 e 6, e eu vou ler aqui apenas Atos capítulo 4, verso 12, que já responde a essa pergunta. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Portanto, a Bíblia é muito clara em afirmar que a salvação só pode vir por meio de Cristo. Não há nenhum outro ser humano ou pretensas divindades que possam nos oferecer a salvação. Somente Jesus Cristo pode transpor o abismo criado entre a humanidade e Deus por causa do pecado. E ele fez e faz isso porque é Deus e humano. A ponte perfeita. O mediador perfeito. Além disso, ele foi o único ser humano que não cometeu pecado, nem tinha natureza pecaminosa, podendo ser o substituto perfeito em lugar dos pecadores. Nenhum outro ser no universo reúne essas características e qualidades. Jesus é o nosso Salvador incomparável. Ele é o único mediador porque, sendo Deus, entende as coisas de Deus e, tendo sido homem, entende as coisas da humanidade. Ele faz essa conexão entre a humanidade caída e o Deus Santo. Jesus é o nosso único e suficiente mediador. Qual o primeiro passo para a salvação? Isso encontramos em Atos, capítulo 16, verso 31, um texto que diz que o primeiro passo para a salvação é crer, é aceitar, porque de nada valeria Jesus ter morrido na cruz, ter comprado o nosso resgate, ter nos resgatado do pecado e nós não crermos nisso, não aceitarmos esse sacrifício, não aceitarmos o perdão. Portanto, quando Deus diz, eu perdoo os seus pecados, creia, aceite, eu restauro sua vida, creia, aceite. Isso é ter fé, isso é confiar na palavra de Deus que diz que quando vamos a Cristo e nos arrependemos e confessamos os pecados, Ele nos perdoa. Aceite. De nada adianta Jesus ter morrido na cruz se eu não creio no que Ele fez e que o que Ele fez é suficiente para me salvar. Assim, o primeiro passo para a salvação é crer em Jesus e em seus méritos salvíficos. Se você se arrependeu de seus pecados e os confessou a Deus, creia. Aceite pela fé, com convicção que Jesus perdoou seus pecados. Isso é vida nova. Porque Jesus decidiu morrer por nós. Agora eu vou citar um texto que talvez seja o mais conhecido da Bíblia, o mais amado por todos os que leem a Bíblia, João 3, verso 16. Acho que você até conhece de memória esse texto que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por que Jesus decidiu morrer por nós? Por amor. Ele se entregou para que nós pudéssemos, então, por meio dele, ter a vida eterna. Creia nesse texto, não são só palavras bonitas, não é apenas um texto poético, é a mais pura verdade. Deus deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora, depois de aceitar a salvação gratuita que Jesus nos oferece, vem o segundo passo. Considere os seguintes personagens bíblicos e diga por que eles poderiam ter sido chamados de bons cristãos. Lá em Gênesis 5, verso 24, fala de Enoque. Repito, se você puder, leia depois em sua Bíblia esse capítulo 5, especificamente o verso 24, que fala de Enoque e diz que Enoque andou com Deus. Depois leia também Gênesis capítulo 6, verso 9, que fala de Noé e diz a mesma coisa. Noé andou com Deus.
Em seguida, leia Gênesis capítulo 17, verso 1, fala de Abraão e diz assim: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Veja que ordem interessante, a ordem correta. Primeiro devemos andar com Deus, primeiro devemos manter comunhão íntima com Deus e depois galgaremos os degraus dessa chamada perfeição de caráter, perfeição bíblica. Vou deixar aqui no link também, na descrição do vídeo, um link para um vídeo em que eu falo sobre essa questão tão importante da perfeição cristã. O que significa ser perfeito aos olhos de Deus. Mas a ordem é esta: anda na minha presença e depois você será santificado. Você vai praticar as obras correspondentes de um cristão, da vida de uma pessoa transformada por Deus. Abraão andou com Deus. E Salmo 116, verso 9, aqui diz que Davi também andou com Deus. Portanto, o que temos de comum nesses 4 personagens, para usar apenas 4, eles andaram com Deus. O que se espera de uma pessoa que se converte, uma pessoa que encontra a salvação em Cristo, é que ela ande com Deus, que ela mantenha essa comunhão íntima com Jesus. O que Pedro disse certa vez quando todos estavam abandonando o Mestre? Lá em João 6, 67 e 68 encontramos uma declaração muito bonita do apóstolo, quando ele diz assim: para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Amar Jesus significa exatamente isso. Entender que sem Cristo não somos nada, que sem Cristo e a sua verdade não temos para onde ir. Precisamos de Cristo como o ramo precisa da árvore. Jesus havia se tornado tão importante para os discípulos que sem ele a vida não teria mais sentido. Isso é ser cristão, de verdade. Jesus passa a ser o centro da vida, a pessoa mais importante, o amigo mais chegado. E a religião passa a ser o centro da vida também. Permeia todas as nossas atitudes, decisões, escolhas, tudo o que fazemos. Religião passa a ser não apenas um assunto de fim de semana, mas algo que está envolvido com toda a nossa vida. Que convite especial Jesus nos faz em Provérbios 23, 26 e Mateus 11, 28 e 29. Ele pede que nós entreguemos primeiro o nosso coração. Primeiro é preciso entregar o coração a Deus e ir a Jesus como estamos. Depois vem o jugo. Ali em Mateus 11, 28 e 29 ele diz: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ser cristão envolve sim um jugo. Esse jugo, na verdade, é como aquela canga dos bois que é colocada sobre os animais para que eles possam ser conduzidos. Jesus quer conduzir nossa vida. Jesus quer ser nosso mestre, aquele que nos mostra o caminho. E ele garante: o meu jugo é suave. O jugo do mundo, o jugo do pecado, esse sim é opressor, esse sim destrói, esse sim nos joga para baixo. Entregue o seu coração a Jesus e permita que ele conduza a sua vida. Com certeza, você será muito mais feliz e terá a garantia da vida eterna. Qual foi a ordem que Jesus deixou aos discípulos antes de sua morte? João capítulo 15, verso 4. Leia sua Bíblia, que texto precioso esse também. Não basta ir a Jesus uma vez na vida, precisamos permanecer nele. Assim como o galho só tem vida e produz fruto quando está conectado à árvore. Nós vimos isso e estudamos aqui um pouquinho de João capítulo 15. Eu espero que esse texto fique gravado em sua mente, que você entenda que não basta ir uma vez a Jesus, é preciso permanecer nele, é preciso estar agarrado a Cristo. E como é que nós podemos manter comunhão com o nosso Deus, com Jesus Cristo? Os meios já foram apresentados aqui nesse estudo. Primeiro, leitura da Bíblia. Por meio da Bíblia conhecemos Jesus. Examinai as Escrituras, porque vocês pensam que nelas há a vida eterna, e são elas que testificam de mim, disse Jesus aos fariseus. Se a Bíblia testifica de Jesus, por meio dela, podemos conhecê-lo melhor. E a oração. Também já estudamos um pouquinho sobre isso. A oração é nossa resposta a Deus, é nossa forma de comunicação com o céu. É esse telefone celular que Deus nos deu de presente, cuja linha nunca está obstruída. Portanto, leia a Bíblia, ore bastante, converse com Deus sempre. A Bíblia diz: orai sem cessar, é estar conectado o tempo todo com o nosso Deus. Faça coisas com Deus, como por exemplo falar do amor de Deus para outras pessoas. Quem sabe isso que você está aprendendo aqui nesse estudo, passe adiante, fale para alguém. Ao testemunhar daquilo que você está aprendendo, você também está se aproximando cada vez mais de Jesus. Você se lembra que nós falamos aqui que cada estudo envolve uma decisão? A decisão de hoje é a seguinte: a vida cristã e a obediência à palavra de Deus só fazem sentido quando são consequência de um relacionamento de amor com Jesus. Decido melhorar minha comunhão com Cristo, orando, lendo a Bíblia e andando com Ele como fizeram Enoque, Abraão,
Davi e muitos outros personagens da Bíblia, para que eu possa então me tornar um verdadeiro cristão. Espero que você possa tomar essa decisão de andar com Jesus, de aceitá-lo como seu Senhor e Salvador, porque eu tenho certeza que assim como aconteceu comigo, vai acontecer com você também. Você será uma pessoa muito mais feliz e vai encontrar o verdadeiro sentido da vida. Resumindo tudo então, Enoque, Noé, Abraão, Davi e outros foram homens e mulheres extraordinários porque andavam com Deus. Segundo, sozinhos, com um pouco de esforço, podemos até mudar o nosso comportamento. Se formos a Jesus, ele mudará o nosso coração. Vai ser de dentro para fora. Terceiro, os primeiros cristãos viviam uma vida de tal comunhão com Jesus que ele era o tema de seus pensamentos e conversas. Por isso acabaram sendo chamados de cristãos. Quarto, o que Deus mais quer é manter um relacionamento de amor com você, a tal ponto de você chegar a dizer como Pedro: a quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. A gente permanece em Jesus orando diariamente, lendo e meditando em uma passagem bíblica todos os dias, contando aos outros do amor de Jesus, do que ele fez por nós e do que você está aprendendo na Bíblia. Assistindo aos cultos na igreja também é uma coisa muito boa e acompanhando esses nossos estudos aqui. Não se esquecendo de que aqui na descrição do vídeo eu vou colocar mais material para você se aprofundar, para você conhecer cada vez mais a palavra de Deus. Um grande abraço e que Deus continue abençoando a sua disposição de conhecer cada vez mais a Bíblia Sagrada.